Opa! Agora vamos ao review do capítulo 1084 de One Piece, intitulado A Tentativa de Assassinato a um Dragão Celestial. Primeiro, deixa eu falar sobre a capa da Shonen Jump dessa semana, porque o Luffy tá na capa e eu acho que as versões que a gente recebe aqui, as versões do capítulo traduzida, não vem com a capa da Shonen Jump, né? Mas na capa da Shonen Jump o Luffy tá vestido de rei, tá bem estiloso. Se vocês puderem dar uma conferida aí na capa da Shonen Jump, dá uma conferida porque tá bem bonito. Infelizmente, por causa dos gráficos, eu acho que não ficaria boa como pôster, né? Inclusive um pedaço do Deco ali em cima, do My Hero Academia. Mas a capa da Shonen Jump tá bem bonita, o Luffy segurando uma caveira escrito King. E essa é a capa da Shonen Jump, a gente segue pro capítulo. O capítulo começa com a página colorida, dupla, das garotas de One Piece. Aqui a gente tem... Não são só as do Chapéu de Palha, tá? Mas veio uma seleção interessante aqui. A Uchi tá aqui. A Uchi tá aqui, a Yamato tá aqui. A Otama tá aqui, a Vivi tá aqui. A Karol tá aqui, Perona. Perona tá aí também. A Bonnie tá tentando comer um peixe gigante. Até a Shirahoshi tá aí. A Manchere. A Rebeca tá segurando a Manchere. A Manchere tá bem pequenininha ali, ó. Mas esse é o... muito bem colorido, tá? Impressionante como o Oda consegue fazer essa... Eu não sei se ele usa marcador. Ele consegue fazer essa textura de pele. É muito, muito bonita a pintura dele. Consegue dar profundidade, é muito, muito, muito bonito. Mas a gente segue pro capítulo. O capítulo começa onde o anterior acabou. E ele começa com dentro do castelo Pangeia, né? Alguém pergunta, o editor pergunta quem foi que derrotou os guardas, né? Inclusive tem uma cena bem sangrenta aqui, parece o Sabo atravessou o peito de um guarda aqui no começo. São os guardas normais. Parece o Sabo derrotando 2 guardas, 3. E aí a Bonnie, ela pergunta, chega, né? Ela chega e ela pergunta, você tá bem, Sabo? Aí o Sabo fica de guarda assim, ele fala, Jerry Bonnie? Aí ela fala que eu acho que a gente tá atrás da mesma coisa, então vamos seguir. Não precisa falar muita coisa não. Aí tem a notícia, né, dos guardas aqui. Eles falam que alguém entrou no quartel-general dos guardas e roubou a chave do colar dos escravos. Aí o Sabo ele fala que ele realmente ouviu que o Kuma tinha uma filha. E a Bonnie ela fala que ela sempre manteve de olho nas atividades da Armada Revolucionária. Por isso que ela sabe que o Sabo é confiável. Ela vai deixar para eles levar o corpo do pai dela pra salvar o corpo do pai dela, né? Aí o Karazu chega nesse momento. Eu não sei se ele chegou ou se o Sabo tinha um pedacinho de fuligem com ele, para ele que parece que o Sabo joga um pouco de fuligem pro ar, assim. Aí vira um corvo, o corvo do Karazu. Aí ele chama o Karazu, nesse caso, é o Sabo que tinha mesmo um pouco de fuligem, ele joga pra cima pra se comunicar com o Karazu. Aí o Karazu pergunta o quê? E aí o Sabo fala, a missão tá completa, entrega essas chaves pro Morley e fala pra ele pegar o Kuma e os outros e voltar pro QG assim que eles puderem, né? E aí o Sabo entrega a chave e o corvo de fuligem leva a chave. E aí ele fala que eu vou... O corvo pergunta, né? E você? Aí ele fala que eu vou seguir vocês assim que eu puder, assim que eu terminar aqui. E aí o Sabo vira pra Bonnie e pergunta qual é o seu plano. Aí a Bonnie fala que ela vai pra Egghead pra ver se o Vegapunk ele tem algum jeito de restaurar a mente do pai dela. E se ele não puder, né? Ela meio que tá querendo matar o cara. E aí o Sabo percebe que tem uns caras vindo. Não sei se é o hack dele que ele percebeu. Os caras não viram eles não, tá? Tem gente que fala que os caras estão agindo igual um NPC do Skyrim. Mas não, eles não viram. O Sabo percebeu eles vindo antes. Eles não viram que tinha ninguém aí.
Aí os caras falam que, que esquisito, eu podia jurar que eu vi alguma coisa aqui. E aí ele fala que o senhor não ouviu? Não, primeiro que o guarda fala que tem poucos guardas, né? Por enquanto, a guarnição diminuiu. E eles não tem como cobrir essa torre tão grande. Aí ele fala que, você não viu? Você pode culpar aquilo. Você sabe aquilo, por isso. Aí ele perguntou, aquilo o quê? Aí ele fala que é porque eles viram aquilo, entre aspas, né? Aquilo o quê? A lendária sala fantasma. Aí ele fala, aí o outro fala, seu idiota, não fala disso aqui não. E aí o Sabo meio que fica taciturno assim quando ele ouve falar disso aí, né? E aí eu tenho que parar aqui nesse painel aqui do Sabo salvando a Bonnie, que ele pula para uma viga, tipo uma viga. E parece, eu não sei se o Oda, com certeza ele deve estar fazendo, já deve ter pulado do método tradicional pro digital, né? Da ilustração digital. Mas se a madeira está texturizada. A madeira tem 3 tipos de textura aqui, muito impressionante esse negócio. E tá perfeito a textura. Eu não sei se ele texturizou antes, aí ele colou o Sabo e a Bonnie por cima. Porque se ele fez depois, o cara é um psicopata mesmo, hein? É muito impressionante aqui a textura disso aqui. Eu acho que foi colado, porque tem tipo Eu acho que foi colado. Ele desenhou o Sabo e a Bonnie antes, e aí ele colou por cima da viga já texturizado. Porque se ele fez antes, olha, parabéns. Parabéns, porque isso aí é um trabalho absurdo. Mas por causa dessa sala fantasma, esse é um dos mistérios aí do Castelo de Pangea, Castelo Pangea. Existe uma sala fantasma, né? Aparentemente existem 2, porque tem aquela sala o Jardim do Imo e aquela sala do Chapéu de Palha. É tipo um freezer. E aí a gente corta o Sabo, depois que o Sabo ouve isso, né? Dos caras falando que tem uma sala fantasma e há vários guardas. Ou eles foram demitidos, ou acho que eles foram executados porque eles encontraram essa sala. O Sabo ele fica meio taciturno assim, como se ele quer voltar pra lá. Aí ele vai pra, tipo na floresta, ele bota a Bonnie no chão. Ele fala que Egghead tá no Novo Mundo. A gente tá indo pra direção oposta, então boa sorte na sua viagem. Aí ela fala que é muito estranho, né, ver um cara radical, revolucionário agindo tão amigavelmente. Aí o Sabo fala que a gente tá determinado a salvar a mesma pessoa. Ela fala, tá, cuida do meu pai por mim. E aí nisso, o Sabo volta pro castelo. É aí que o Sabo vai encontrar. Primeiro ele vai encontrar o Rei Cobra morto, né? Ou será que ele vai encontrar a sala fantasma também? Isso a gente vai saber mais pra frente. Aí a gente corta pra continuação do Rei Cobra. Encontrando o Gorosei. E aí o Gorosei dá o bem-vindo pra ele, né? Rei Cobra. O rei de Alabasta, o que você veio perguntar? Aí o Rei Cobra manda a palestrinha, né? Talvez eu deva começar desde o começo. Aí ele fala que como vocês sabem, né? A organização conhecida como o Governo Mundial foi fundada há 800 anos atrás, quando 20 diferentes monarcas se juntaram, as famílias dele, todo mundo eles saíram para se mudar para Marijoá, para viver como um clã só. Eles referiam isso aos dragões celestiais, né? E aí ele fala que são eles que foram responsáveis pela criação desse mundo. Aparentemente aqui, os dragões celestiais nesse caso já eram um conceito mais antigo, tá? Meio que eu entendi aqui. E os caras se juntaram, se mudaram pra lá pra meio que assumir esse lance de dragão celestial. Porque pelo que ele tá falando aqui é como se fosse uma lenda, né? Os dragões celestiais, eles que criaram o mundo. Não os nobres, né? Os nobres, eles pegaram esse manto dos dragões celestiais aí. Por isso que talvez fossem dragões mesmo, tá? Porque a gente sabe que os nobres eles tinham dragões
no passado. Só que os dragões foram ficando cada vez mais fracos, né? Por isso que o Vegapunk tentou fazer aqueles dragões lá que falharam. Aí ele fala que... depois disso, né? Eles reinaram aqui depois da criação deles desde sempre, né? E aí ele fala que é óbvio, né? Que os 20 as 20 dinastias aí, eles eram consideradas iguais. E para garantir que nenhum ditador tentasse reinar sobre eles instalaram um trono vazio. Ó, e cada um deles botou uma arma no trono aqui para simbolizar o voto deles de nunca tentar sentar nesse trono. Aí tem as armas aqui, ó. Tem um monte de espada, tem uma que parece uma lança, tem uma cimitarra, tem sabres, tem inclusive uma katana aqui, ó. Tem uma katana aqui. Alguém de Wano fazia parte dos dragões celestiais aí no começo, porque tem uma katana aí. Tem um machado também, ó. Se pá, algum de um país nórdico, alguma coisa assim. E aí o Rei Cobra continua, ele fala que no mesmo tempo, nesse mesmo tempo, né, novas famílias reais elas foram escolhidas a dedo para governar as nações da onde os fundadores não podiam presidir mais, né? E essas famílias foram escolhidas nessa época, elas estão no poder até hoje. E para garantir que a transição fosse tranquila, todas as referências mencionando a dinastia anterior foram apagadas de cada um de cada lugar dos fundadores, né? Será que isso é conhecimento público lá nesse mundo de One Piece? Eu acho que não. Aí ele fala que a única exceção foi em Alabasta, onde o monarca da vez, né, era a rainha Lily. E aí a gente tem que ver aqui na tradução, porque eles estão chamando de Lily. Eu acho que é Lily, não é Lily, tá? Não tem nada a ver com Amazon Lily, porque na hora dos spoilers não tinha como saber essa diferença. Mas aqui é Lily, eu acho que é Lily, porque a Vivi e a Titi, a mãe da Vivi e a Titi. Acho que é a rainha Lily aqui, da Casa Nefertari. O nome dela foi imortalizado como um dos fundadores, dos 20 fundadores, mas ela não ficou para se tornar um dragão celestial. E nisso, né, os Gorosei, eles estão e nisso os Gorosei, os caras estão calados, taciturnos, né, olhando pro Rei Cobra, ele recontando essa história. E aí ele fala que em vez de ela ficar para virar um dragão celestial, ela era para voltar para Alabasta e continuar o reino dela, né? É por isso que a família Nefertari continuou como soberano de lá. E aí ele fala que ele fala, né, isso inclusive mostra que só tem 19 armas aí. Só 19 armas foram enfiadas ali no trono vazio. Aí um dos Gorosei, ele fala que isso é tudo verdade. Aonde você quer chegar com isso? Aí o Rei Cobra fala que eu procurei em todos os meus textos antigos do meu reino, e até onde eu sei, a crônica dessa época do período, depois do Void Century, tudo tem uma coisa em comum. O nome dela não é mencionado nenhuma vez. E aí aparece uma onomatopeia aqui de ameaça, né? Ameaçadora, tipo de Jojo. Aí ele fala que aparentemente a rainha Lily nunca voltou pra casa, pra Alabasta. Ela nunca chegou em casa. E o dever de reinar sobre o país caiu pro irmão mais novo dela. Aí ele que fala, ele fala que vocês têm alguma noção do que aconteceu com ela? Tem algum registro do que aconteceu com ela? E aí mostra os caras, e os caras estão muito taciturnos. Os caras estão calados, como se... E aí o cara fala aqui, pra ser sincero, 800... Nisso, mostra que a Imo tá ouvindo isso tudo, né? Ela tá no jardim dela, e o Dendemushi dela, ele tá transmitindo essa conversa pra ela. Corta pra ela, tá transmitindo isso pra ela. E aí ele fala que... o cara continua falando, ele fala 800 anos foi muito tempo atrás. É verdade que as 20 famílias
das 20 famílias, a Nefertari nunca se mudou para cá, né? De qualquer jeito, sempre foi verdade, né? Nesse caso acreditado, que a rainha Lili voltou para casa depois daquela decisão. Ele fala que, desculpa, mas ele não sabe dos detalhes sobre os motivos dela e a jornada dela, porque que a jornada delas foi perdida para os anais da história, né? Eles simplesmente não sabem. Será que eles estão falando a verdade? Eu acho que não. Eu acho que não. Porque do jeito que eles olharam pro Rei Cobra aí, parecia que eles meio que estavam meio culpados, né? Meio que com o rabo preso. E nisso a Imo tá ouvindo tudo. E aí o Rei Cobra meio que faz um silêncio assim. Acho que ele meio que esperava, né? Ele esperava essa resposta. Ele fala que, então, nesse caso, qual é o significado do D? E aí tem a onomatopeia aqui dos cara surpreso, né? Os caras surpresos. E aí um dos Gorosei, ele fala, por que você pergunta isso, né? E aí o Gorosei que falou antes, ele fica assustado, né? E aí o Rei Cobra, ele fala que a verdade é que existe um bilhete curto, escrito pela própria rainha, que foi passado de geração em geração. E será que isso é verdade? Ou isso é aquele negócio será que isso é verdade, esse bilhete? Porque se passou de geração para geração, eu espero que primeiro, se o Rei Cobra morreu aí, né? Eu espero que ele tenha passado para Vivi esse bilhete, porque não é possível. E se ele passou o bilhete para Vivi com a informação da rainha Lili, a Vivi vai ter que correr para se juntar com os Straw Hats de novo, né? O Chapéu de Palha de novo, porque ela tem uma informação importante aí sobre o D. Será que esse é a deixa para Vivi voltar pro bando? Mas eu acho aqui que não foi, não. Acho que não tem bilhete, não. Isso aí também. Esse capítulo me lembrou bastante Piratas do Caribe, tá? Vocês lembram no segundo Piratas do Caribe que o Will Turner, ele aposta coisa da chave só para ele saber a alma dele contra a chave do David Jones, só para ele saber onde estava a chave. Porque ele não estava pretendendo ganhar a chave no jogo, ele sabia que era impossível, ele só queria saber onde estava, para ele roubar a chave. Eu acho que esse negócio do bilhete aqui deve ser mentira, só pro Rei Cobra confirmar qual é as verdades aí. Ele falou, mas a rainha tem um bilhete aqui, só que a gente não sabe. Quando ele cita o bilhete, o negócio corta, né? O negócio corta pra outra parte do Castelo Pangaea. E aí a gente tem a continuação do Charles e do pai dele. O pai dele é Roswald, né? Roswald, eu não lembro direito o nome do pai dele. E aí eles conseguiram capturar a Shira Roche. Eles não, né? O Kuma capturou a Shira Roche, porque ela é gigante. E aí, eles conseguiram capturar a Shira Roche, ela pede, por favor, desculpa, por favor, me solta. E o Kuma, ele tá fazendo um esforço danado aqui para segurar ela com a corrente gigante. Ela fala que tá me machucando, alguém ajuda. E aí o Charles fica rindo, né? Aí ele fala que o pai dele tá com um martelo, né? Aí ele fala que se ela continuar se debatendo aí, não hesita, papi. Papi. Aí ele fala que eu finalmente peguei uma sereia gigante, né? Aí o pai dele, excelente trabalho, Charles. Aí os pretendentes, tinha uns caras aqui, né? Aí ele fala que não, nossa amada princesa Shira Roche. Depois de dizer que esses caras são os pretendentes dela. Eu sempre fiquei embolado nesse negócio. Como é que você é um homem normal, altura normal? Como é que você casa com uma giganta primeiro? Como é que você casa com uma giganta? E como é que você casa com uma sereia? Ela não tem os membros de uma mulher normal. Como é que você faz o negócio ali na sereia? E como é que vai ser descendência aí, né? Por que os caras têm uma tara tão grande na sereia? Deve ser só por causa da parte de cima. Mas tem outras mulheres aí, pô. Tem outras mulheres aí. A sereia só tem a parte de cima de mulher. Uma mulher humana tem a parte completa de mulher. É muito chato. São os pretendentes da Shira Roche.
E aí o Charles, taradão aí, ele fica na tara dele perguntando o que será que ela come. E aí ele fala que se ela se recusar, ela vai sentir muita dor. Ela pede ajuda. E aí os pretendentes eles falam, né, que o pai, isso é muito ruim. O pai dela e os guardas eles ainda estão na sala de reunião. Então, rápido, antes que alguma coisa aconteça, vão fugir. Aí os caras fogem. E ela fala que falta de coração. Aí ele fala que a gente não viu nada. E aí os caras falam que ela é uma estranha, esqueça dela. Não é como se ela ia aceitar casar com qualquer um de nós de qualquer jeito. Os caras realmente estavam pretendendo casar com a sereia gigante. Como é que isso funciona, cara? Diz aí nos comentários como é que isso funciona, que eu nunca entendi esse negócio. E aí qual o nome dele? Um dos guardas, eu lembro que é o Mamboshi, não sei o que, Oshi, eu não lembro o nome desse cara. E aí ele chega, é o príncipe, e aí ele chega, são os delegados do Ryugu Kingdom, do reino da Shirahoshi. E aí o cara vai pra cima do Charles, né? Aí os caras falam que não faz isso porque eles sabem do teu país, né? O teu país faz parte daqui, e que você vai danificar a reputação do seu país, né? Nesse caso, vai acabar com o teu país. E aí ele pede desculpa porque aparentemente eles só deixaram ela sozinha um pouquinho e os caras já estavam lá acorrentando a mulher. Que porra é essa? E aí ele fala que vamos sair fora daqui e nunca mais voltar pra esse lugar podre, né? Eles vão pra cima do Charles e aí o Charles fala que meu escravo invencível, acabe com esses peixes pequenos. E aí o Kuma manda um raio laser. Os caras estão atirando raio. Eu acho que o Kuma acabou acertando os pretendentes aí que estavam fugindo, tá? Mas os caras estão atirando raio dentro do castelo, dentro da sala fechada. Mas os tritão aqui, os tritões aqui, eles conseguem. O Ryoboshi, Mamboshi, eu não lembro o nome do principal, hein? Eu não lembro. Mas eles conseguem se desviar do raio do Kuma. E aí eles falam que o Warlord aí, Bartolomeu Kuma, é muito triste ver até onde você caiu. Eu acho que não é. Eles não sabem que esse cara é só tipo o corpo do Kuma, né? Ele não tem mais a mente dele. E aí ele fala que o Charles ele fala que acaba com eles Kuma, que não importa se eles são nobreza, que depois ele fala que é só ele cobrir as testemunhas de dinheiro e ninguém vai falar nada aí, nesse caso. Ninguém vai falar nada. E aí a Rebeca chega com o Léo e ela fala que é a Shirahoshi. Aí a princesa Rebeca. Aí o Léo ele fala que aquele cara ali é aquele bandido daquela última vez. E aí o Sai, ele chega com o Miosgard, ele fala que Miosgard, eu posso bater nele, né? E aí o Miosgard dá o aval, ele fala que pode quebrar a cara dele, eu aceito toda a responsabilidade. E aí ele fala que, mas o príncipe Fukaboshi aqui, o Tritão, ele não deveria, ele tem que, como um nobre aí, ele tem que mostrar decoro, né? Ele não pode entrar em combate. Nesse caso, o Miosgard ele fica na frente dele. E aí o Charles fala, Miosgard, você que me bateu antes, né? Kuma, mate ele. O Charles perdeu a linha completamente, né? Ia mandar matar até outro dragão celestial. E aí o Fukaboshi aqui, ele fala que qual a diferença, né? A gente não pode ficar parado enquanto ele ataca a nossa irmãzinha assim desse jeito. E aí o Miosgard ele fala que vai ser mais fácil para os caras fugir porque eles não têm um país para se preocupar. Eles são piratas, afinal. E aí nisso o Sai e o Léo eles pulam lá e o Léo começa a carregar tá. E o Sai manda o Hashoken, a arte secreta. E eles pulam no ar, eles pulam metros no ar. E eles veem e esse rosto do esse rosto do Léo carregando o ataque dele é muito, muito maneiro, cara.
E a Shirahoshi fala, Sir Léo, Sir Léo, e Sir Sai. E aí os caras falam, não faça isso, ele é um dragão celestial. E mostra o rosto do Shalus, mostra a vida do Shalus passou, a vida inteira dele passou por segundos, né, na cabeça dele. E ele toma um Tailhammer e o Drill Dragon Nail do Sai bem na cabeça. E parece... O Drill Dragon Nail ele já tinha, né, esse negócio de eletricidade. No anime é verde, né? No anime é verde. Mas aparentemente o Léo também tá usando. Será que o Léo aprendeu hack? Será que o Léo tá usando hack? Porque o impacto foi tão forte aqui na cabeça do Charles, né? Que o cara virou uma panqueca. Ele afundou, a parte do corpo afundou no chão. Ele virou uma panqueca. Parece aquela cena do Walking Dead, dos quadrinhos que eu nem lembro, o Negan quebra a cabeça do... Caralho, qual é o nome do coreanozinho lá? Ele quebra a cabeça do cara com a Lucille, com o bastão dele. É bem parecido com essa cena aqui. Só que isso aqui acho que é pra ser meio comédia, mas o negócio é forte aqui. Os caras esmagaram o Charles. Aparentemente não morreu, tá? Porque esse aqui é um flashback. E é dito que foi a tentativa de assassinato. A tentativa de assassinato de um dragão celestial. Então o Charles não morreu. O Charles aí é sinistro, né? Tancou 2 ataques aí com hack. Porque o Drill Dragon Nail ele usa hack aqui. O Sai tá usando hack. Tancou 2 ataques na cabeça. E ele sobreviveu. Será que ele vai ficar com sequela? Acho que ele ficou com sequela, né? Se ele sobreviveu. Porque o cara foi esmagado aqui. E aí os caras, todo mundo horrorizado. Todo mundo horrorizado, os caras falam que isso deve ter matado ele, todo mundo viu isso acontecendo. Ele fala que eles mataram um dragão celestial, Um almirante vai aparecer, com certeza. E aí o Sai e o Léo, eles tomam um susto porque o Kuma tá carregando um raio pra acertar neles. E aí nisso, o Morley sai do chão e ele garra o Kuma. Ele fala que, vocês parem de atormentar o Kuma-chan. Kuma-chan, vamos pra casa. Você não precisa mais receber ordem de ninguém mais hoje. Tá ok, vamos pra casa. E aí o Morley garra o Kuma. ele garra o Kuma. E aí os caras, o que tá acontecendo? Como é que um gigante chegou aqui, né? Como é que um gigante chegou aqui? Ele veio por baixo, porra. Ele veio por baixo. E aí o cara azul ele chega, né, com o corvo. Ele fala que deve ser o mesmo corvo que trouxe as chaves, né? Ele traz as chaves, ele Morley, eu trouxe as chaves do Sabo, né? E aí os caras perguntam, é um intruso? Eles falam que esse é o Morley, ele é um dos capitães da Armada Revolucionária. E aí o Morley fala, okidoki, vamos descer, cara. E aí tem a piadinha aqui do Poderoso Chefão, né? Referência ao Poderoso Chefão. E o Oswald, ele chega e encontra o filho dele esmagado. Parece uma panqueca. Ele fala aqui, olha como eles mataram o meu garoto. Isso é uma referência ao Poderoso Chefão. E aí mostra o Sai. O Sai tá aterrorizado aí, né? Porque eu acho que eles não estavam esperando o Morley, um gigante, sair do chão e agarrar o Kuma e levar o Kuma, né? Os caras fugiram com o Kuma. A Shirahoshi tá acorrentada ainda. E aí corta, a gente volta pra sala do trono. E nisso a gente tem aqui o Imo de novo, né? Só queria dar uma luz aqui no negócio. Aparentemente o Imo aqui, a Imo, ela é uma pessoa extremamente baixinha, tá? Ela é praticamente do tamanho do corrimão aqui. Eu diria que ela tem 1 metro de altura. Se for um corrimão normal, os corrimões daqui, eles são baixinhos aqui, da minha cidade. Coisa bate na minha cintura aqui. Mas ela é bem baixinha. Ela vem, tem as onomatopeias aqui ameaçadoras, né? E aí os caras falam, grande Imo, o Rei Cobra ainda tá presente, né? Porque não era pra ela aparecer aí. O Rei Cobra viu. E aí o Rei Cobra fala, o quê?
Eu acho que ele reconheceu o rosto. E aí o Imo olha pra ele e fala, Lily. E aí o Imo vai e senta no trono. E esse é o fim do capítulo. Tinha gente falando aqui, ó, detalhezinhos aqui. Existem 10 espadas aqui no enquadramento do Imo. Do Imo sentando no trono. O trono é bem pequeno, tá? Eu acho que... Será que esse é o Imo normal? Ou será que tem mais de um Imo? Porque eu sempre achei que o Imo fosse um gigante. Mas aqui o trono... Se o trono é para um adulto, ela é uma anã. Ela que fala que sem hesitação, o editor, né? Tem uma nota do editor que ele fala que sem hesitação, ela senta no trono. Ele senta no trono, né? A gente não sabe o que o Imo é. Mas pelo rosto do cobra, eu acho que ele reconheceu o rosto. Aqui na parte que mostra a rainha Lily, não mostra o rosto dela, né? Mas é possível que todas as mulheres aí da família Nefertari tenham rosto parecido. Que é dito que a Vivi ela é a cara da mãe dela, a Titi. Então, mas a Vivi é mais alta que o Imo, certeza. Eu sabia, a gente nunca tinha notado, né, a diferença de tamanho. Vocês olham aqui nesse quadro, o Imo é muito pequeno, ele nem consegue botar as mãos na coisa da cadeira. Ele é muito pequeno. Mas esse é o fim do capítulo. Vai ter uma pausa semana que vem, tá? Eu não acho que volte na semana que vem. Eu acho que na semana que vem a gente volta pro Straw Hat. Eu acho que isso aqui vai continuar sendo um mistério. Daqui a 5 anos a gente volta pra cá, certeza? Eu acho que sim. Eu acho que o Oda não vai continuar isso aqui. Mas a gente tem que seguir para as teorias, né, desse capítulo. As teorias e as pontas soltas que esse capítulo deixou aqui. Que vai voltar mais pra frente. Primeiro é a Sala Fantasma. Eu não acho que a Sala Fantasma aí tenha alguma coisa a ver com... Eu não acho que a Sala Fantasma tenha a ver com a Sala do Imo, não. É possível que tenha outras coisas escondidas aí no Castelo da Pangeia. Tem a espada de Wano, né? Da Katana. A espada oriental aí. Que é importante lembrar disso aí mais pra frente. Tinha uma espada, um dos 20 fundadores, né, que ficaram aí das dinastias que ficaram e formaram os dragões celestiais, e era alguém de Wano, né, porque tem uma katana, junto. E tem o negócio da princesa, da rainha Lily. Eu vi gente falando que tem o negócio do Zunisha, né? Da Zunisha. Que a Nami ganhou um vestido de 800 anos. Que tava falando que e se a Zunisha, aquele vestido fosse da Rainha Lily, né? Eu acho. Existe a possibilidade da Rainha Lily ser o próprio Zunisha, né? Ser a própria Zunisha. Que a Zunisha cometeu um crime irreparável e foi obrigada a caminhar pelo mundo sem parar. É possível que a Rainha Lily seja a própria Zunisha, mas eu tenho impressão de que a Rainha Lily descobriu o negócio do Imo, sabe? É possível porque muita gente fala que o Imo na verdade é o deus dos oceanos, e é possível que seja um lance de receptáculo, né? É possível que para esses nobres aqui eles pegarem esse manto dos dragões celestiais que criaram o mundo, eles devem ter feito algum pacto com os deuses dos oceanos, porque Imo é Umi ao contrário, né? Oceano. É possível, estilo Piratas do Caribe 3, que os piratas fizeram um pacto com a Calypso, a deusa do mar. Eles fizeram o pacto com a Calypso, e o pacto ia de geração em geração e tudo mais. O pacto com a Calypso para ter segurança no mar. É possível que esses 20 nobres aí, nesse caso, eles se juntaram para fazer esse pacto. Se pá, esse pacto foi o que dividiu a Grand Line, né? Dividiu o mundo aí direitinho, porque o negócio parecia artificial. E a Rainha Lily, ela não deve ter concordado com alguma parte aí. Se pá, inclusive,
existe a possibilidade dela ser ela ter sido o primeiro receptáculo do rei do deus dos oceanos. Igual o Pirata do Caribe, que a tia Dalma era a forma humana da Calypso. Eles precisaram, para subjugar a Calypso, eles precisaram botar ela numa forma humana, a deusa dos oceanos, porque ela é um conceito. Ela é a tempestade, ela é o oceano, não tem como negociar com ela, normalmente, se ela não tiver em forma humana, né? Então eu acho que é isso. Eu acho que a Rainha Lili aí, nesse caso, ou ainda é esse corpo da Imo, e na verdade o Imo e o corpo são entidades diferentes, separadas, porque é um negócio de sacrifício pro receptáculo, né? Ou ouvi outras pessoas falando também lá no Reddit, que é possível que só as mulheres da família Nefertari sirvam como receptáculo nesse caso. E o que o Rei Cobra reconheceu aí foi a esposa dele, a Titi. Será que a Titi é o atual corpo da Imo? E aí por isso que que a Imo estava atrás, o Imo estava atrás da Vivi? Tinha meio que uma obsessão com a Vivi? Será que ela é a próxima? Será que o lance do bilhete era verdade? E a Vivi vai ser a deixa pra Vivi voltar pros Straw Hats na reta final? Será que isso vai acontecer? A gente só vai saber daqui a 2 semanas. Eu espero, né? Mas esse foi o capítulo. Se você curtiu, considere se inscrever. Eu tô aqui toda semana. Semana que vem não tem One Piece, mas continua com Jujutsu. Eu faço o Jujutsu Kaisen também. Se considera dar um like. Se tiver alguma teoria, alguma coisa pra falar aí, pode falar, tá? Pode deixar um comentário, sem frescura aí. E é isso. Valeu aí, galera, e até a próxima.